boa noite, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa e a tua família, no nome do Senhor Jesus, e que a boa mão do nosso Deus esteja estendida sobre você, guardando toda a tua casa, e que o Senhor te prospere em todas as áreas da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos nessa noite, agradecemos a Deus por mais esse dia. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida. Declaramos, meu Deus querido, que o Senhor é tudo que temos e a Tua presença, Senhor, Senhor, é o que nos basta. Eu oro nessa hora, meu Deus querido, e declaro portas abertas sobre a vida dos Teus filhos. Declaro provisão, declaro abundância de vida, prosperidade. Senhor, tudo que está trancado, retido, seja liberado agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti cada casa, cada família, Senhor, e Te pedimos que o Senhor traga provisão sobre esse lar, meu Deus querido, que precisa de uma resposta. Vem sobre esse lar agora, em nome de Jesus Cristo. Declaramos, meu Deus, que portas se abrirão e que milagres de provisão alcançarão essa casa, no nome de Jesus. Senhor, Te pedimos, livra-nos do mal, do homem maligno, do homem invejoso, do homem, Senhor, maquinador da maldade, do homem violento. Guarda-nos, ó Deus, livra os nossos pés do laço do passarinheiro e, Senhor, coloque uma cerca de proteção na nossa volta para nos guardar aonde formos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo à nossa oração da noite. Eu quero declarar hoje sobre você uma palavra e também orar por portas abertas. Estamos nesse propósito de 31 dias de portas abertas, clamando ao Senhor para que o sobrenatural aconteça. Você sabia que o jejum, ele tem algumas, como que eu posso dizer a você? O jejum, ele tem alguns objetivos. O primeiro objetivo do jejum, o propósito do jejum, vamos colocar assim, a finalidade do jejum, a primeira finalidade do jejum é você mortificar a sua carne. Lembre-se que a carne, a gente não mata ela, a gente mortifica, ou seja, a gente submete ela ao senhorio e à vontade de Deus. E como que eu faço isso, pastor? Através do jejum, uma prática espiritual, uma arma espiritual. Então, o jejum serve para mortificar a sua carne e para fazer você mais sensível à voz e às direções do Espírito Santo. Essa é a primeira finalidade. E a segunda finalidade do jejum, as pessoas dizem assim: o jejum não muda Deus. O jejum não muda Deus de lugar. Realmente, o jejum nem é para isso. Mas a finalidade do jejum, o propósito do jejum também é quebrar sentenças e decretos sobre a nossa vida. Por isso que jejuamos, sabia? Primeiro, para se tornar sensível à voz de Deus, e segundo, para que decretos sejam quebrados. Mas pastor, quem disse isso? A Bíblia diz. A Bíblia diz, por exemplo, no livro de Esther, nós vamos ver que havia um decreto de morte sobre Israel, que aquele homem maligno chamado Amã tinha feito para destruir o povo de Israel e enforcar Mardoqueu. Então a Bíblia vai dizer que Esther ficou sabendo disso e apregoou um jejum. E sabe qual era o decreto para uma pessoa que entrasse na presença do rei sem ser convidado? Era a morte. Essa era a sentença. Mas quando Esther jejuou e pediu ao povo que jejuasse, a Bíblia diz que ela entrou na presença do rei e o rei estendeu o cetro da justiça
sobre Esther e disse a Esther: peça-me o que você quer e eu te darei até a metade do meu reino. A sentença de morte que estava em vigor para quem entrasse na presença do rei sem ser convidado foi mudado. O que fez isso mudar? O que mudou essa sentença sobre a vida de Esther foi o poder do jejum. O decreto de morte sobre o povo de Israel foi mudado por um decreto de vida, e quem morreu foi aquele homem que preparou a morte daquele povo, preparou o dia para que aquele povo fosse morto, fosse executado. Ou seja, o jejum de Esther, apregoado por Esther, trouxe uma mudança de sentença na vida dela e na vida daquele povo. Deixa eu te dizer uma coisa, o jejum, ele muda decretos na nossa vida. Sabia disso? O jejum, a prática do jejum muda decretos que muitas vezes foram estabelecidos pelas trevas. E quando nós nos consagramos ao Senhor, então o Senhor tem o poder, libera poder para quebrar isso. Por isso nós estamos nesse propósito, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão debaixo de decretos de falência, decretos, decretos de paralisação, e isso vai ser mudado na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Comenta aqui, coloca nos comentários aqui comigo, eu creio. Coloca, eu creio e recebo. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações. E quero te pedir uma coisa agora, compartilha essa oração. Manda para as pessoas que você ama, manda para o maior número de pessoas que você puder, compartilha nos seus grupos, manda para quem você pode agora, tá bom? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida e quero orar por você, ministrando a bênção do Senhor e declarando portas abertas. Esse é o nosso propósito aqui. E eu quero falar hoje sobre dois personagens na Bíblia, o que eles têm em comum, e quero mostrar a você como se alcança coisas que desejamos. Você sabe, tem muitas pessoas que desejam muitas coisas. Desejam fazer uma faculdade, desejam ser um profissional, por exemplo, um médico, um advogado, um juiz. Tem pessoas que desejam crescer, desejam prosperar, só que desejo é o início, sabe? É o início de uma jornada. Você precisa mais do que isso. Porque muitas vezes o seu desejo, ele vai ser confrontado pelas dificuldades, pelas impossibilidades, pelas barreiras, as muralhas que se apresentam, e aí você não pode ficar só no desejo. As pessoas dizem assim: eu tenho desejo de mudar. Pois então, você precisa começar então a trilhar um caminho. E sabe, nesse caminho você vai encontrar algumas dificuldades, você vai encontrar algumas barreiras, você vai encontrar opositores, você vai encontrar pessoas que não vão acreditar em você, e enfim, todos nós passamos por isso. Mas deixa eu te mostrar aqui na Bíblia, aqui em Mateus, no capítulo... Em Mateus, olha só que interessante essa palavra de Mateus. Mateus diz assim, no capítulo 7 do livro de Mateus, a Bíblia diz o seguinte, capítulo 7 de Mateus, no verso 23, a Bíblia diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E Jesus perguntou: cadê a fé de vocês? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este? Quem é este que até os ventos lhe obedecem? Olha essa palavra, presta atenção. Jesus tinha um objetivo. E além de ter um objetivo, Jesus tinha um foco, estava focado em algo. Sabe, às vezes o que faz você perder a promessa não é a sua falta de capacidade.
Às vezes você é muito capaz, você é muito habilidoso em algumas coisas e você sabe que a sua habilidade pode fazer você chegar a lugares de evidência, a lugares poderosos, mas talvez nós não temos o que esse homem tinha, que se chama foco. Jesus aqui estabeleceu Jesus era tão focado que na hora da tempestade ele estava dormindo. Nada podia apanhá-lo de surpresa ou fazer ele retroceder. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos também alguns personagens focados. Você quer ver uma coisa? Mateus diz assim: eis que uma mulher durante 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Veio atrás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa, ficarei curada. Essa mulher era focada. Ela focou naquilo que ela queria. A multidão impossibilitava ela de chegar até Cristo e ela não podia ser descoberta, mas essa mulher, ela focou no seu objetivo. Sabe, às vezes as pessoas estão tão desfocadas, as vozes externas desfocam elas, os problemas desfocam, as adversidades desfocam. Às vezes você se desfoca por algo que falaram de você, por uma pessoa que está ali falando na tua volta. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Bartimeu, que muitas pessoas disseram a ele: fique quieto, pare, você está gritando muito. E ele continua a gritar, até que o Senhor o mandou chamar. Isso se chama foco, uma pessoa focada naquilo que quer. Você não pode retroceder, você não pode olhar para aquilo que as pessoas elas estão olhando, se preocupar com o que as pessoas estão se preocupando. Você tem que se preocupar em cumprir o seu propósito. Sabe, quando nós olhamos para as pessoas, nós vemos que elas não estão preocupadas com as mesmas coisas que a gente. Elas não estão indo para o mesmo caminho que a gente, elas não têm a mesma visão que a gente, elas não estão nem aí para aquilo que a gente está pensando, planejando, projetando, mas elas conseguem dar as opiniões delas, elas conseguem fazer as críticas delas a respeito daquilo que a gente está fazendo. Só que preste atenção, elas não estão preocupadas e não estão buscando o mesmo objetivo que você. Escute o que eu vou te dizer. Uma pessoa que critica você, uma pessoa que se lança contra você, ela não está buscando os mesmos objetivos que os teus. Você tem que tirar os olhos disso e focar no teu propósito e focar no teu objetivo. Pare de olhar para isso. Sabe, Bartimeu disse o seguinte: eu vou gritar ainda mais alto, porque esses homens aqui não precisam do que eu preciso. Sabe, as pessoas não precisam do que você precisa. Você precisa de algo específico e você precisa buscar isso. É isso que você tem que buscar e parar de olhar para os outros ou para as adversidades ou para os problemas e focar exatamente nisso. Porque muitas vezes nós pensamos assim: as pessoas vão me ajudar, elas vão sonhar comigo, mas às vezes não vão. Às vezes você está sozinho nesse sonho, mas deixa eu te dizer, Deus é com você, o Senhor é contigo. Por isso, ajuste o seu foco e volte a olhar para aquilo que Deus te falou e volte a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Pare de se movimentar pelas circunstâncias e pelo que os outros estão dizendo. Volte a fazer o que Deus te mandou fazer. Amém? Essa é a minha palavra para você nesse dia, nessa noite. E agora nós vamos orar. Eu quero orar pela tua vida, abençoar a tua casa e a tua família, no nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Querido Deus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu oro, meu Deus querido, para que o Senhor traga virtude, para que o Senhor traga, meu Deus, poder, Senhor, e restaure as forças dessa pessoa. Meu Deus, essa pessoa que está desanimada, cansada, abatida, Senhor, os problemas, as dificuldades, meu Pai, abateram essa pessoa, fizeram ela desanimar. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, para que o Senhor a restaure.
Libere graça agora sobre essa casa que está tomada, Senhor, pelo desânimo, que está tomada pela prostração, seja agora visitada pelo teu poder. Levanta esse homem que está prostrado, levanta essa mulher que está desanimada, Senhor. No nome de Jesus eu oro, repreendo todo espírito de depressão dentro desse lar, todo espírito de derrota, de fracasso, de escassez nessa casa. Nós damos ordem que saiam agora no nome de Jesus Cristo. Senhor, estabelece, Senhor, a tua vitória, o teu vigor, a tua força. Meu Deus, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor comece a abrir portas agora, as portas que estão fechadas, Senhor, portas de emprego, portas de conexões, de oportunidades, aquilo que está retido seja liberado agora. Senhor, em nome de Jesus eu oro por coisas que estão estagnadas, paralisadas, meu Pai, que sejam agora, meu Deus querido, tocadas pela tua aceleração, no nome de Jesus Cristo, e que o teu poder, Senhor, venha sobre essa vida. Meu Deus amado, que o teu poder venha sobre esse negócio, sobre essa empresa. E Senhor, que haja, meu Pai querido, uma aceleração, Senhor, e uma provisão abundante em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu declaro, Senhor, cura sobre todo o corpo enfermo agora. Todo o corpo, Senhor, que está, meu Deus querido, sendo atacado por dores, por fincadas, meu Pai querido, que está sendo atacado, Senhor, por infecções. Nós repreendemos agora esse mal e damos ordem ao espírito de enfermidade, bata em retirada, em nome de Jesus, ser curado agora. Senhor, nós dizemos muito obrigado e declaramos, meu Deus, declaramos que portas extraordinárias de provisão, Senhor, se abrirão sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E graças a Deus, glória a Deus, que Deus abençoe você, recebe essa palavra no teu coração e compartilha com quem você ama, tá bom? Deus abençoe tua vida e a tua casa. Olha, eu quero declarar sobre você o sono dos justos essa noite, em nome do Senhor Jesus. E amanhã nós estaremos aqui na nossa oração da manhã, eu espero você aqui. Deus te abençoe, fique na paz, um grande abraço.